1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 6, começando no primeiro, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E oremos. Amado Pai, abençoe Tua palavra, que possamos agora aprender dela, que o Senhor venha nos ensinar através do Teu Espírito. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar e vamos aqui fazer esse estudo no capítulo 10 de Coríntios. E Paulo aqui está lembrando a igreja em Corinto das bênçãos que o povo de Israel havia recebido, havia desfrutado quando saíram, foram libertados do Egito. Mas o que ele vem trazer aqui com essas lembranças todas é que ele vem avisar os irmãos na igreja de Corinto para não cometerem os mesmos erros que foram cometidos pelos pais, pelos os hebreus quando saíram. E esse erro que eles cometeram era o erro da cobiça. A gente vê isso no versículo 6. Essas coisas foram feitas em figura. Isso quer dizer, isso foi tudo em figura, isso tudo foi um exemplo para a gente seguir. O que foi? O que aconteceu? Esses erros que aconteceram, Deus está usando isso como exemplo para nos avisar a respeito do que? Da cobiça. Para que não cobicemos. Essas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Então, todo o capítulo 10 está tratando de um aviso para que a gente fique ligado, esperto, em relação à cobiça e as suas várias faces, digamos assim. E Paulo então lista, a partir do versículo 7 em diante, ele lista várias coisas, as bem-aventuranças, as bênçãos que o povo havia tido, e o quão grande testemunho isso serve para nós aqui. Ele fala sobre o maná, falando sobre o alimento espiritual, fala sobre atravessar o mar vermelho, que ele fala que é o batismo, né, que atravessou o mar, atravessou a nuvem, foram batizados. Ele fala também sobre a água, que era a rocha, a água se referindo a Cristo. Aqui fala que essa rocha o seguia. Como assim o seguia, pastor? Bom, era justamente isso, tinha uma rocha, e aquela multidão de gente andava no meio do deserto, e uma rocha seguia eles. A rocha, eu imagino que era uma rocha redonda, mas poderia ser de qualquer formato, mas essa rocha se movia. Então você imagina a última pessoa lá no final, andando meio olhando para trás, vamos logo aí que a rocha está vindo aqui atrás. Então você imagina, tinha a coluna de fumaça na frente e tinha a rocha atrás. A coluna de fumaça liderava, guiava a direção, deveriam ir. De dia a nuvem dava sombra, meio do deserto, muito importante. De noite dava calor, no deserto faz frio à noite, então dava calor, dava iluminação também. E tinha a rocha que seguia eles, que a rocha representava Cristo, que dava água para eles. Deus mandou codorna, Deus mandou maná, ou seja, Deus estava abençoando eles completamente. E mesmo assim eles caíram no erro da cobiça. E por causa disso, a gente lê no versículo 5, que Deus não se agradou. Por quê? Por causa da cobiça. O versículo 6, que a gente lê, fala justamente, né? No 5 fala que Deus não se agradou da maior parte dele, por isso foram prostrados. Eles morreram. Lembre-se que eles foram até a terra prometida, Deus mandou eles recuarem, então, levou eles longe da terra prometida e morreram. As pessoas que desagradaram a Deus, não imediatamente, mas no decorrer de 40 anos, elas foram morrendo no deserto, porque Deus não ia permitir que eles entrassem. E o motivo foi cobiça. Então, vamos ver hoje aqui algumas coisas de que ou levam para a cobiça, ou são resultado da cobiça, ou ambos. Eles tanto levam quanto são tanto a causa quanto o efeito da cobiça. E para a gente entender melhor essa questão da cobiça, vamos dar uma olhadinha lá em Números capítulo 11, para a gente ver exatamente essa questão. Ele começa aqui o capítulo 1 e o capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2 falando sobre a nuvem, o versículo 2 ele fala sobre o batismo, o versículo 3 ele fala sobre comida. Tá? Então lá em Números 11, 4... nós vamos ler sobre comida. O que foi que aconteceu em relação à comida, que foi tão sério assim. Números 11 e versículo 4 fala assim. E o vulgo, esse vulgo quer dizer a multidão, aquele monte de gente. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar.
a reclamar. E disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porós, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Esse ponto aqui é muito importante, gente. Cobiça é quando nós desejamos algo, não que é errado, mas desejamos algo errado. Pastor, mas você falou a mesma coisa? Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Você desejar algo errado não é necessariamente você desejar algo que seja errado. Você pode desejar errado algo que em si é certo, é correto, é bom, não tem problema. Tá? E cobiça é justamente isso. Você tem uma vontade, um desejo, pode ser por algo errado, tá? Mas pode ser por algo que não é errado. Então, o foco da cobiça não é o objeto que é desejado, mas o coração de quem deseja. Essa é a grande diferença e a grande singularidade da cobiça. A cobiça não é objeto, a questão, o foco não é objeto, mas quem deseja e como o deseja. Então, veja aqui, a gente leu lá em Números 11, versículo 4, eu pergunto, qual era esse grande problema? Qual foi o grande erro que eles desejavam de errado? O que foi que causou Deus a ficar indignado com eles e até usá-los como exemplo? Eles estavam querendo o quê? Drogas, vinho, mulheres, festas, roubo, corrupção? Não. Eles queriam, a gente lê aqui, eles queriam comida, gente. E que comida? Comida saudável. Eles queriam o quê? Eles queriam carne, peixe, pepino, melão, poró, cebola, alho. É pecado essas coisas? Claro que não. Não há nada de errado com essas coisas. Era alimento, era comida, mas o problema é que mesmo uma coisa certa, sendo desejada de forma errada, se torna errada. E aqui é justamente o caso. Eles estavam reclamando porque não estavam gostando do que estava no cardápio. No cardápio tinha o quê? Tinha água, codorna e maná. Mas a gente não quer água, codorna e maná. Nós queremos um peixe frito na cebola, entendeu? Com pepinozinho, um alhozinho, entendeu? Eles estavam reclamando do cardápio. Não tinha nada de errado no cardápio que eles queriam, não tinha nada de errado no cardápio que eles estavam tendo. Agora, me diga uma coisa, quem foi que preparou o cardápio para eles? Foi Deus. Quem foi que preparou não só o cardápio, mas os itens do cardápio? Você sabe que codorna no deserto não existe. Naquela área do mundo, codorna não existe. Não existe. Como é que foi parar codorna? Onde eles estavam, em si é um milagre. Maná é outra coisa. Maná descia do céu. Toda manhã estava lá, aparecia. Deus sabia lá de onde que vinha aquilo. Deus sabia, claro. Mas ninguém sabia de onde que vinha aquele maná. E a rocha. Como é que você vai ter água no meio do deserto? O deserto, uma das características do deserto é que o quê? Não tem água, mas eles tinham água. Para eles, e estamos falando aí sobre mais de 1 milhão de pessoas, estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas, fora o gado, fora os animais. Então era muita água, não era uma aguinha, uma torneirazinha que ia resolver, não. Daquela pedra jorrava um verdadeiro rio todo dia para dar água para aquele povo todo, os animais todos. Mas eles estavam reclamando. Então, o problema aqui não era mais uma vez, não era o que eles estavam desejando que era o problema, era como eles estavam desejando. Deus falou, olha, o meu desejo para vocês agora é você comer isso, isso, isso. Mas não queremos isso, Deus. Maná era ruim? Eu nunca provei maná, mas a gente lê que não era ruim. Eu já comi codorna. Codorna é meio dificilzinho de comer porque não tem muita carne, mas codorna não é tão ruim assim. Então, entenda, o problema não era que a comida era ruim ou que não tinha comida, o problema é que eles não queriam o que Deus queria para eles. Então, cobiça é o quê? Cobiça é quando você quer alguma coisa que Deus fala não. Aí podemos ligar com a semana passada. Deus pode dizer não porque é errado, ou Deus pode dizer não porque agora não, mas mais tarde. É como aquela criança que logo antes da refeição quer comer sorvete, quer comer pudim, quer comer... Não, você vai comer isso como sobremesa. Primeiro você vai daqui a pouco almoçar, aí depois do almoço, se você comer tudo, você pode comer um pouco de sobremesa. Mas eles, não, nós não queremos, a gente quer logo para a sobremesa. Nós não queremos comer. Então, eles estavam se rebelando contra Deus. Mas não era com algo necessariamente errado. E não era questão do alimento aqui. E nós também podemos nos encrencar com Deus através da cobiça, quando nós queremos algo que Deus fala não, nunca faça isso, ou não, agora não é hora para isso.
Espere. Então, tem esses dois tipos de não. E se a gente ultrapassa isso e vai além, então nós caímos na cobiça. E Deus não se agrada de cobiça, e o que aconteceu aqui foi que um monte de gente morreu. Então, a cobiça é justamente essa questão que estamos levantando. Agora, a segunda coisa que nós vamos ver hoje sobre a cobiça é que a cobiça leva, e ao mesmo tempo é resultado, ou seja, é causa e efeito de idolatria. Olha o versículo 7, que nós não lemos, nós vamos ler na sequência. 1 Coríntios 10, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para afogar. Agora, note aqui o seguinte, eles foram idólatras, mas olha qual foi a idolatria deles. Não fala nada aqui que eles adoraram uma estátua. Não fala aqui que eles sacrificaram nada a ninguém. Aqui está falando que eles se fizeram idólatras porque eles se sentaram, comeram, beberam e folgaram. Ou seja, a idolatria era o seguinte, eles estavam colocando folgar-se, comer, beber, farrar, divertir, acima de Deus. É isso que está dizendo. Aqui não está. Mais uma vez, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras. Ou seja, não sejam idólatras, como eles foram. Porque diziam, vamos comer, vamos beber, vamos levantar, vamos folgar. E Deus, estavam nem aí. Então você veja, idolatria é quando você coloca qualquer coisa na frente ou acima de Deus. Pode ser algo errado, pode ser algo que é pecaminoso. Vou dizer uma coisa, é errado comer, beber e se folgar. E outra coisa, se beber aqui, não está falando sobre beber, necessariamente beber vinho, beber... Não necessariamente. Algo de errado em você folgar, você se relaxar, divertir. Não há nada de errado com isso. O problema é quando você coloca isso acima e à frente de Deus, como qualquer coisa. Pecaminoso ou não, certo ou errado ou não, sempre você coloca algo acima de Deus, você vai estar entrando na área de cobiça. Nós temos que ter cuidado com isso. Olha comigo no versículo 8, outra coisa que nós vemos aqui, que pode ser o resultado ou a causa de cobiça. Versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Tá? Não vamos lá no Velho Testamento, mas houve um caso justamente onde morreram 23 mil pessoas por causa disso. Então, a cobiça ela tanto pode ser causa e resultado de prostituição. Agora, veja bem, essa questão prostituição, como a gente já tem visto, já vimos essa palavra, prostituição no Novo Testamento, a palavra usada não quer dizer o ato comercial de alguém vender o seu corpo em troca de dinheiro, etc. E tal. Não é, hoje, quando se fala prostituição, quer dizer isso. Não é alguém que sai e vende o seu corpo. Tá? Digamos assim, no mercado sexual, digamos. Tá? A pessoa vai vender o corpo, praticar atos sexuais em troca de dinheiro, uma recompensa financeira. Não é isso que está falando aqui. No Novo Testamento, quando fala prostituição, é uma tradução da palavra, ou uma derivação da palavra pornos, ou porneia, que trata de qualquer coisa que é sexualmente ilícito. Então, quando eu falo aqui que o povo está se prostituindo, não é que eles estavam saindo e se vendendo ou buscando os serviços de alguém que assim fazia. Não, eles estavam cometendo imoralidade sexual. Eles estavam tendo sexo antes do casamento ou fora do casamento. E o povo estava praticando isso. E ele falou que não nos prostituamos como alguns deles fizeram. Então, ele começa a falar sobre cobiça, então ele traz as várias formas da cobiça se revelar tanto como causa como efeito. E nós vimos uma delas é a idolatria, a segunda é a prostituição. Versículo 9, vamos ver outra coisa que é causa ou efeito da cobiça. Versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Aí você fala, peraí, pastor, como é que eles lá em Números, lá em Êxodo, como é que eles tentaram Cristo? Cristo só foi nascer no ano 0. Cristo só foi nascer há 2.000 anos atrás. Isso aqui faz 4.000 anos atrás, 3. Isso foram séculos, pastor, antes de Jesus. Como é que eles tentaram Cristo? Aqui fala, tentaram deles também e pereceram pelas serpentes. Se você lembrar, mais uma vez, estamos com o tempo meio acurtado hoje, depois você lê direitinho, mas o que existe pelas serpentes? Quando é que foi que o povo morreu um monte de gente pelas serpentes? Foi justamente quando o povo se rebelou contra Deus
E Deus mandou serpentes no meio do acampamento para morder e matar os que estavam se rebelando contra Deus. Aí Moisés foi, orou, e Deus falou, faz o seguinte, faça uma serpente de bronze, coloque num poste e bem alto, e todo aquele que olhar para a serpente e foi picado, não morrerá. O fato deles olharem para a serpente demonstraria o quê? Fé. Fé de que ouviram, creram, acreditaram e olhavam. Então, quem olhava para a serpente crendo que ia ser curado, era curado da picada da cobra. Aquela serpente que foi levantada representa quem? Representa Cristo. Então, esse povo, eles tentaram Cristo justamente por causa disso. O exemplo era esse, era a crucificação de Cristo. Mas tem mais. Cristo é o arquiteto e quem criou esse mundo. Aí você pergunta, peraí, pastor, então como é que... Então Cristo estava lá na criação, mas ele só nasceu lá em Belém? Uhum. Gente, Cristo sempre existiu, ele é eterno, sempre existente. Ele entrou no tempo humano lá em Belém, mas ele sempre existiu na eternidade. E aí não vamos confundir a cabeça de ninguém com isso, mas a verdade é essa, ele sempre existiu. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele é pré-existente eterno. Tá? Então, eles tentaram a Cristo. E o que acontece é o seguinte, quando nós tentamos a Cristo, isso é um sinal e é uma causa de cobiça. Por quê? Porque quando nós queremos alguma coisa que Deus não quer que nós queiramos, ou porque é errado, ou porque agora não é hora, nós estamos o quê? Tentando Cristo. Sempre que tentamos Cristo, há consequências. Tá? Por exemplo, se você tentar a Cristo, você aceitou a Cristo como Salvador, beleza. Mas você não aceita como seu Salvador diário. Como assim Salvador diário? A palavra Salvador não quer só significar salvação espiritual. Tanto que a Bíblia fala lá em Efésios que o homem é o salvador do corpo da mulher. Como é que o marido é salvador do corpo da mulher? Ele que deve nutrir e cuidar e ser responsável por dar as coisas que ela precisa. Esse é um papel do marido, assim como o papel de Cristo. Então, Cristo, ele quer te salvar espiritualmente, salvar você do inferno? Não quer, mas ele também quer cuidar de você no dia a dia. Aí quando você fica aperreado, se preocupando, porque não sei, porque não tem isso, não tem aquilo, eu preciso fazer aquilo, você não está confiando em Cristo como seu Salvador cotidiano. Tá? Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que, então vou para casa, botar o pé para cima e deixar tudo acontecer. Não, aqui ninguém está dizendo isso. Tá? Devemos trabalhar, nos esforçar, estudar se for o caso, trabalhar se for o caso, procurar emprego, desenvolver, empreender, fazer alguma coisa. Mas confiando que é Cristo que vai abençoar, é Cristo que vai vir. Então temos que ser fiéis primeiro a Ele e não a trabalho, faculdade, emprego, o que seja. Temos que ser fiéis primeiro a Cristo, porque é dele que vai vir a bênção, é dele que vai vir o suprimento. Tá? Pode ser através do seu emprego, pode ser de outro meio, mas é dele que vem. Então, quando nós tentamos Cristo, é justamente porque a gente não confia nele. Não só para o cotidiano, mas para qualquer coisa. Né? Temos que confiar em Cristo, como eles confiaram quando olharam para a serpente aqui, nesse episódio a que está se referindo. Olha comigo na sequência, no versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuravam, e pereceram pelo destruidor. Outra coisa que leva a cobiça, e é causa e efeito de cobiça, é reclamar, é murmurar. Tá? A maioria dos crentes não vê problema nenhum com isso. Murmuração. E o problema que eles não veem isso é porque é um pecado um pouco camuflado. E não é só camuflado, mas é o seguinte, ele fala assim, bom, pastor, é o seguinte, eu sou crente, então eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, eu não faço isso, não faço aquilo. Ou seja, esses são os grandes pecados. Aí esses pecadozinhos aqui, como murmurar, não confiar em Deus, entrar a Cristo, aí eles ficam aqui jogados debaixo do tapete. Mas a verdade é que eles continuam sendo um problema, eles continuam sendo pecado e continuam causando dano. Lá em Êxodo 17, versículo 2, diz assim, então contendeu o povo com Moisés. Contender é brigar. O povo brigou com Moisés, foram brigar com ele. E disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendais comigo? Por que tentais ao Senhor? Veja bem, eles foram brigar, reclamar com Moisés. E Moisés falou, vocês estão reclamando, estão brigando com Deus. Por quê? Moisés era apenas o representante de Deus. É como eu falo, gente, se eu prego uma coisa aqui da palavra de Deus, e você não gosta, você reclama, a sua briga não é comigo, a sua briga é com Deus. É o que Moisés está dizendo. Gente, o final do versículo 7, por que tentais ao Senhor? Vocês estão brigando, contendendo comigo, mas o problema não sou eu, vocês estão brigando, é com Deus.
Tá? Então, isso é uma questão de cobiça. E a murmuração leva ao destruidor. A murmuração, segundo a palavra de Deus, ela atrai, ela chama o destruidor. O que é destruidor? A Bíblia não é específica, mas coisa boa não é. Tá? Eu não sei se é um anjo de Deus que trabalha como a função de destruir, tá? como a vara ou a espada de Deus. Pode ser isso, ou pode ser um espírito maligno que Deus libera e vem. Mas em todo caso, é destruidor. Aí eu não sei contar você, mas eu não quero destruição na minha vida de nenhuma cor, nenhum cheiro, nenhum modelo, nada. Eu não quero destruição na minha vida, eu quero o oposto. Mas lá em 1 Coríntios 10:10 diz: e não murmureis como também alguns deles murmuravam e pereceram pelo destruidor, que nós vemos agora. Então, murmuração destrói, chama o destruidor. O versículo 11, na sequência, fala o quê? Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, está dizendo, especificamente na questão de murmuração, também como as outras coisas, foi escrito para aviso, como exemplo, como aviso. Então está avisado. Deus está deixando o aviso. Olha comigo no versículo 12, e a última coisa do que nós vamos ver hoje em relação à cobiça, está falando aqui sobre descuido. Descuido, pastor, descuido, ou 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, ore e não caia. O problema com muito crente é o seguinte, ele acha que está de pé. Ele acha que sabe, ele acha que está sob controle, ele acha que está tudo do jeito que... E na realidade, Paulo fala, você que pensa que está de pé, olhe, veja, vigie, que você não caia. Tá? Por quê? Quando a gente fica acomodado e confiante, achando que está tudo em dia, é nesse momento, é nessa hora, que a gente está propício a cair, porque a gente descuida, a gente desliga, a gente distrai. E é muito perigoso fazer isso. E qual é aqui o descuido deles? Era justamente esse. Eles se esqueceram das suas fraquezas. E é que está o problema. Eu falei agora há pouco que muitas vezes o crente, ele fala, bom, pastor, eu não bebo, não fumo, não faço isso e aquilo. Tudo bem. O motivo que um possível crente não bebe, não fuma, não faz nada daquilo, é porque aquilo não é fraqueza dele. Eu vou ser bem franco com você. Eu não tenho problema nenhum com bebida. Por quê? Não é minha fraqueza. Eu não bebo há décadas que eu não bebo. Sabe uma coisa? Eu não sinto a mínima falta. Eu não tenho desejo de tentação. Aquilo, sabe, pode passar um caminhão de bebida na minha frente. Aquilo realmente não me incomoda, não me traz recordações que me incomodam. Aquilo realmente não tem nenhum efeito em mim. Por quê? Não é minha fraqueza. Está vendo onde é que eu estou indo com isso? Agora, eu devo ter... E eu tenho, de fato, fraquezas em outras áreas, como todo mundo tem. O que acontece? Pastor, mas eu não bebo. Não, você não bebe porque não é a tua fraqueza. Qual é a tua fraqueza? De repente, minha fraqueza, por exemplo, é mentir, digamos assim. Minha fraqueza é mentir. Eu minto que é uma desgraça. O que acontece? Eu não estou vigiando o que eu tenho de forte. O que eu tenho de forte? O fato que eu não tenho nenhum problema com bebida. Eu sou forte nisso. Então, eu exalto isso, eu me orgulho disso, eu me glorio disso, eu me gabo disso, eu anuncio isso, eu me exalto por isso. Eu não bebo há 2 décadas, 3 décadas que eu não bebo, eu sou bom, tudo bem. Mas esse é o ponto forte. O problema é que está dizendo aqui que ele se descuidar das suas fraquezas. E mentir. E fofocar. E murmurar. Suas fraquezas. Ou seja, quando você esquece das fraquezas, é que você vai ter problemas. Tá? E nós temos a tendência de se lembrar dos nossos pontos fortes. E se esquecer das fraquezas. E as fraquezas ficam esquecidas, descuidadas. E aí que começa o problema. Eles descuidaram das suas fraquezas. E nós temos que sempre lembrar das nossas fraquezas. Tá? E de repente os pecados grandes, que muitas vezes nós listamos, né? Porque na realidade todo pecado é pecado e é errado, não tem grande e pequeno, mas as consequências dos pecados podem mudar. Né? Um exemplo é, se você sair e roubar um banco, é uma consequência. Se você ali contar uma mentirazinha para alguém, aqui na terra ninguém vai te prender, vai chamar a polícia, você não vai ser julgado, não vai ser preso, não vai ser nada disso. Né? Mas para Deus é a mesma coisa.
aquela mentirazinha que você contou aqui, aquele banco soltou aqui, para Deus é pecado, tudo igual do mesmo jeito. Então, a gente tem a tendência de ficar separando, né? E reclamação é um exemplo. Reclamação é uma coisa que tem muito crente culpado disso, mas nem percebe. Nem percebe. Por quê? Porque é a fraqueza e está descuidado. Eles também ficam esquecidos de que eles são responsáveis pelos seus pecados. Nós somos responsáveis dos nossos pecados. E quando a gente se esquece disso, a gente tende a achar que a gente pode pecar e outra pessoa lá que vai pagar a conta. Não, quem vai pagar a conta somos nós. Não tenha dúvida, outras pessoas inocentes pagarão também pelo nosso pecado. Quanto a isso, não tenha dúvida. Mas nós vamos pagar pelo nosso pecado. Temos que lembrar justamente isso daqui. Sempre. Tá? E o versículo 13 diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, veja bem, esse versículo é muito conhecido, mas todo o contexto dele, que a gente leu lá do versículo 1 até o versículo anterior, até o versículo 12, está falando sobre o quê? Cobiça. Então, é a cobiça que vai levar a gente para quê? Para a tentação. Sempre que eu e você, a gente está brincando, flertando com a tentação, isso é um sinal patente, tá? É a fumaça, digamos assim, da cobiça. Você está querendo alguma coisa que você não deve ter, não pode ter, ou porque é errado, ou porque ainda não. Tá? Então, porque é errado sempre, ou porque é errado agora. E por causa da cobiça, você começa a entrar no território da tentação. E Deus permite isso. Deus permite a gente entrar, porque é nossa escolha, nós temos escolha, nós temos livre-arbítrio. Se você tem cobiça, você tem que matar essa cobiça, tem que submeter a Deus. Mas se você ficar entretendo e alimentando a cobiça vai te levar à tentação, e a tentação vai te levar ao pecado. E Deus permite, né? Não veio sobre vós tentação, senão humana. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda tentação que qualquer pessoa tem, ela é humana, ou seja, todo mundo é tentado. Se você é tentado a alguma coisa, você não é o único, você não é o primeiro e nem vai ser o último a ser tentado naquela área. Tá? Todo mundo é tentado. Da mesma forma. Então essa história de achar, mas eu sou um caso à parte, porque no meu caso, no seu caso nada, porque todo mundo, toda humanidade sofre tentação. Porque cobiça tem no coração de todo mundo. Se não fosse a cobiça, ninguém era tentado. Por quê? É como eu disse, se passar um caminhão aqui cheio de bebida alcoólica, aquilo, não vou nem piscar com aquilo, agora que a pessoa vai. Então, a minha tentação pode ser mais forte que a sua, mas a questão é que todo mundo é tentado. Cristo foi tentado, lá em Hebreus fala. Foi tentado em todos os pontos como nós, porém sem pecado. Tá? Então temos que entender, tentação é para toda a humanidade. Até Cristo, que era o Deus homem, foi tentado. Então, ser tentado não é pecado, gente. Mas é um passo do pecado. É um passo do pecado. E o que leva a gente ao pecado, geralmente é a nossa cobiça. Por que geralmente? Porque muitas vezes a tentação vem, não é pela cobiça, mas pela carne, pelo mundo ou pelo diabo. Diga uma coisa, Cristo no deserto, Cristo estava cobiçando alguma coisa? Não. Foi o diabo que veio para ele. O diabo veio para ele trazer tentação para ele. Então, muitas vezes pode ser a tentação que vem, mas sempre vai tentar puxar o cordão da nossa cobiça. O diabo foi para Cristo e falou o quê? Se você é o Filho de Deus, diga para essas pedras se transformarem em pão. Por que o diabo falou aquilo para Cristo? Ele tinha passado quantos dias sem comer? 40. Gente, ele era Deus, mas ele era homem. Você acha que depois de 40 dias ele não estava com fome? Claro que estava com fome. Só que não era a hora dele comer naquele momento. Não sucumbindo à tentação do diabo. Então o que foi que ele fez? O diabo não havia cobiça no coração de Cristo, mas o diabo trouxe e tentou futucar a cobiça. No caso de Cristo, não existente. No nosso caso, é sempre existente. Nós não somos Cristo. Então ele futucou a cobiça de quê? De fazer alguma coisa de errada? Não, de comer. Você é Deus? Transforma isso aqui em pão. Essas pedras em pão. Jesus falou o quê? Nem só de pão o homem viverá. Então ele deu a resposta bíblica.
Tá? Aí tentou ele de outras formas também, com a glória do mundo, e ser exaltado como rei, etc. E tal. Mas a verdade é essa, é que não tem tentação que é singular ou única para você e para mim. Todo mundo é tentado. Está todo mundo junto nisso. Tá? Então você não tem o direito de você cair na tentação porque eu sou eu. Não, de modo algum. Tá? Senão manda, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Além do fato que todo mundo é tentado na humanidade, tem esse outro ponto aqui. Deus é fiel. Ele não vai permitir que eu e você sejamos tentados ao ponto que a gente não consegue resistir. Então, sempre que nós caímos da tentação para o pecado, é uma questão de escolha. Escolha. Nós escolhemos. Ou, não, pastor, não. Eu caí, eu não tive, então você está chamando Deus de mentiroso. Muito cuidado. De chamar Deus de mentiroso. Mas aqui está dizendo, fiel é Deus ou ele é infiel? Não, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que por exportar. Antes, com a tentação, dará também o escape. Então ele fala, se Deus permite a tentação vir, é que ele vai dar junto o escape. A saída. A solução. Para quê? Para você não sair da tentação que não é pecado e entrar no pecado que é pecado. Mais uma vez, tentação não é pecado. Tentação não é pecado. Pecado é pecado. Mas você não tem como entrar no pecado sem antes passar pela tentação. Tá? Então diz aqui, dará também o escape para que possais suportar. Então nós podemos suportar, nós podemos vencer. Nós podemos escapar, não precisamos cair no pecado. Mas isso tudo para dizer o quê? Se o pecado está aqui e não tem como chegar aqui sem antes passar pela tentação, para chegar à tentação, você vai ter que passar pela aparência do mal. O que é aparência do mal? É tudo aquilo que não é necessariamente mal, mas aparenta o mal. Tem aparência. As pessoas olham, você olha, isso não parece ser uma coisa certa. Porque se você está preocupado em evitar a aparência do mal, você está evitando a tentação. E evitando a tentação, você evita o pecado. Muita gente, muito crente cai nisso. Eu vou evitar o pecado. Não é bastante. Você tem que evitar a tentação. Então eu vou evitar a tentação. Também não é bastante. Você evite, como Paulo fala, fugir da aparência do mal. Porque se você foge da mera aparência do mal, se você foge daquilo que parece, não é, mas parece com o mal, você certamente vai estar fugindo ou se colocando num lugar mais protegido e mais seguro do que a tentação. Porque se você está evitando a aparência do mal e você cai aonde? Você cai na tentação. Tentação não é pecado. Agora, quando você está andando na tentação, quando você cai aonde? No pecado. Então, melhor do que evitar o pecado, melhor do que evitar a tentação, você evitar a aparência do mal. Então você não ande com pessoas que não deve, você não faça coisas que não deve estar fazendo, você não se coloque em situações que você sabe que vão lhe comprometer, não coloque situações fracas, não coloque. Então, por exemplo, se eu tenho uma fraqueza de bebida, então não vou frequentar bares, não vou andar com amigos que bebem. Por quê? Porque eu sei que aquilo vai me colocar na tentação. E eu quero evitar a tentação. Então eu não vou andar com o Lucas aqui, que o Lucas... Então eu sei que se eu andar com ele, mesmo que eu não queira beber, eu não vou beber. Eu sei que ele vai beber. Aí você está numa mesa, conversar, vou na casa dele, vai abrir uma cerveja, uma cachaça, eu sei que eu estive lá. Aquilo vai ser uma tentação. Ou seja, não é mais a aparência do mal que eu estou evitando, agora tem a tentação. Aí ele pega, bota um copo na minha frente, enche e fala, dê um gole. Aí vai dizer assim, o senhor pastor proíbe, né? Você não pode não, é? O que é aquilo? É tentação. Então o que você evita? Você evita a tentação fugindo da aparência do mal. Então você não ande com o Lucas, não vá na casa dele. Ou só veja ele em lugares onde vai ter problema, como na igreja, ou no lugar, no trabalho. Mas depois do trabalho, eu não vou na sua casa, não vou com você ali no boteco na esquina, eu não quero andar com você. Porque não só vai parecer mal, eu vou estar andando em tentação. Agora, quando você evita
quando você joga para os ares evitar a aparência do mal, quando você joga pelos ares evitar a tentação, você vai cair no pecado. Né? Como tantos caem. Então, nós temos que ver. Mas, só para dizer o seguinte, esse versículo aqui tão conhecido está justamente no contexto de cobiça e coisas que são causa e coisas que são efeito da cobiça. Tá? Então, é muito pertinente essa questão de cobiça e tentação. Né? Porque toda tentação, ela vem da cobiça. Ou da nossa própria cobiça, ou vem o diabo, o mundo e a carne, futucar nossa cobiça para tentar despertar nossa cobiça, para que a gente, então, adentre o caminho da tentação e do pecado. E Tiago fala que uma vez que o pecado é consumado, ele gera o quê? Morte. Gera morte. Nunca esqueçamos disso. E vamos orar. Pai amado, obrigado por tua palavra, que possamos aprender.